Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Oh, glória! Oh, amados, quantas saudades! Meus amados, hoje vamos introduzir aqui um tema muito especial. Vamos nos próximos dias falar dos nomes e das formas como o Senhor Jesus Cristo se apresenta a nós. E hoje, mesmo em jeito de introdução, vamos falar sobre quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta como amigo. Lembrando só, por exemplo, que o nome Jesus tem um seu significado, que significa Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Cristo também tem o seu significado. Sobre estas e outras coisas vamos falar nos áudios e nos vídeos que vão seguir depois. Mas hoje vamos falar como o Senhor Jesus Cristo como nosso amigo. Esta é uma das formas como o Senhor Jesus Cristo se apresenta a nós na sua palavra, na Bíblia, e importa saber o seu significado e a sua importância. Amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, antes de mais nada, permitam-me fazer aqui uma oração de abertura. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, antes de mais nada, não nos permita, Senhor, andar sós nesta caminhada. Tu é a honra, Tu é a glória. Pai, aonde quer que chegue este vídeo, aonde quer que esta palavra é anunciada, aonde quer que os irmãos recebam este pão, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame sobre eles graça, derrame sobre eles olhos abertos para que vejam, derrame sobre eles ouvidos abertos para que ouçam, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Não se faça, ó Senhor, esta obra como obra da carne, como obra do homem, não, antes opera o Teu Espírito, segundo a vontade de cada um dos irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, venha plantar no coração de cada um de nós aquilo que do Teu céu é preparado. Pai, fale conosco neste dia. Pai, opera em nós neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Tudo aquilo que são coisas que buscam interromper a comunhão dos irmãos contigo, tudo aquilo que deseja extrair e tirar a revelação de diante dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, e toda honra e toda glória seja para o Deus dos céus, hoje e sempre. Amém e amém. Amados, há uma coisa muito importante na mensagem que vamos levantar hoje. Tanto que se nós formos a prestar um pouco de atenção, vamos ver que a Bíblia já nos ensinava em muitos lugares que o Senhor Jesus Cristo, sim, virá como amigo de toda a terra. Mas como compreender isso? Por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 41, versículo 9, a Bíblia profetiza, apesar de estarmos em Salmos, existem lá algumas profecias. E esta é: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E a Bíblia fala esta profecia de quem? Apesar de estarmos no livro de Salmos, a Bíblia fala de Judas Iscariotes, ou seja, aquele que havia de trair o Senhor Jesus Cristo. E nos Salmos já havia uma profecia sobre ele, que é aquele que levanta a mão, come do meu pão, que inclusive isso veio se cumprir no livro de Lucas, capítulo 22, na Santa Ceia, que ele levantou-se para ir aos sacerdotes, ir vender o Senhor Jesus Cristo, ir entregar o Senhor Jesus Cristo. E mais tarde nós vimos o próprio Senhor Jesus Cristo já em Mateus 50 dizer: amigo, a falar para Judas, amigo, aqui vieste, está vendo aqui? Este é o Senhor Jesus Cristo tratando o assunto com Judas. E esta é uma profecia antiga lá do Salmos, está vendo aqui? Mas vamos a Zacarias, só para compreendermos a profundidade destas coisas. Zacarias capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser, a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que feridas são essas nas tuas mãos? Nós bem sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi ferido nas mãos e nos pés. Mas alguém, por se calhar ele estar calçado nos pés, mas as mãos estarem encobertas, perguntar: olha, que ferimentos são esses nos pés? A Bíblia diz, dirá ele. Livro de Zacarias, amados. Esta é uma profecia do profeta Zacarias. São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então é bem importante compreender que muitas vezes na Bíblia nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo, ele trata a terra e trata aqueles que a ele se achegam, trata aqueles que buscam ter intimidade com ele como amigos. Mas alguém vai dizer assim: mas
esses amigos do Senhor Jesus Cristo são estes exemplos que têm somente Judas Iscariote, são aqueles que vão ferir e colocar as feridas em sua mão. É aqui onde nós vamos começar a mensagem de hoje. Prepara o teu coração, prepara a tua alma, prepara o íntimo do teu homem interior, porque Deus quer falar algo contigo. Livro de João, capítulo 15, versículo 13. A Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, compreenda bem, o Senhor Jesus Cristo já deixa claro que o maior amor que a terra há de ver é que existe alguém que venha dar sua própria vida, seu próprio sangue, seu próprio ser aos seus amigos. E é assim como Deus trata todos aqueles que vão receber Cristo, serão chamados amigos dele. Por quê? A Bíblia diz 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E é aqui que eu gostaria que os irmãos fizessem uma grande e íntima, tá vendo aqui, meditação sobre esta palavra. A Bíblia diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E é importante nós pensarmos somente também nas amizades que temos entre os irmãos. Está vendo aqui? As amizades que temos na terra, os amigos que nos são propostos entre os homens. É bom, a Bíblia chega a perguntar: olha, andarão dois sem que haja em eles concordância? Sem que um concorde, será que dois poderão andar juntos? A Bíblia pergunta isso. Ou seja, se nós vamos fazer amizade, se nós vamos ter amizade com Cristo, importa que nós andemos um com Ele. Tanto que os nossos próprios amigos, muitas vezes nós partilhamos das mesmas ideias, partilhamos da mesma visão, partilhamos do mesmo entendimento, temos inclusive projetos a qual nós esforçamos uns aos outros, nos ajudamos, nos acompanhamos, estamos sempre ali para lhe consolar, estamos sempre ali para nos ajudar. É assim como a Bíblia manda e diz, 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então a Bíblia já deixa claro que, olha, a nossa amizade com o Messias também é feita de tudo quanto dele ouvimos, porque tudo quanto o Senhor Jesus Cristo ouviu do céu, tudo quanto o Rei dos Reis ouviu do Pai, ele já nos tem revelado, ele já nos tem aberto na sua palavra, no seu evangelho, em toda a palavra que nos é manifesta. Então Cristo, ele vem nos ensinar tudo quanto ouviu do céu. Então é importante também compreendermos isso, que a amizade com o Senhor Jesus Cristo também é feita de intimidade. Ele nos fala tudo quanto ele ouve do céu, tudo quanto ele sabe, tudo quanto ele conhece, e nós também em oração falamos tudo quanto é em nosso coração e tudo quanto é o nosso desejo e vontade. Assim é fortalecida esta amizade entre quem? Entre Cristo e o crente, entre o Senhor dos céus e da terra e aquele que crê nele, e aquele que quer andar um com ele. Está vendo aqui? 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Alguém vai dizer assim: mas irmão, que amizade é essa que alguém tem que escolher e nós não escolhemos ninguém? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade. Antes que existisse dia, diz a palavra do Senhor, eu sou. O Senhor Jesus Cristo, ele já existe antes da consumação. Antes que todas as coisas foram feitas, ele já existe. Antes de Abraão, ele já existe. Antes dos céus e da terra, ele é o verbo que estava com Deus. Ele é o verbo que estava com Deus. Então ele não nos escolheu hoje, mas nos escolheu naquele tempo, para andarmos um com ele. Ele nos escolheu e o mundo ainda não tinha sido firmado, diz a palavra do Senhor. É aqui onde ele diz que nos escolheu. Não é porque a nossa amizade com ele começa quando nós decidimos seguir a ele, não. É quando ele quer abrir o seu coração para nós. É importante nós compreendermos isso. Para todos aqueles irmãos que nos acompanham aqui no TikTok, lembrando para os irmãos que temos um canal no YouTube, e esta mensagem está completa no YouTube, por causa do tempo limitado que o TikTok nos dá. A mensagem fica completa no YouTube. É importante compreender isso, porque os irmãos não recebam esta mensagem na metade. E o canal do YouTube é Reino Celestial Unido. Tudo junto, Reino Celestial Unido. Se os irmãos pesquisarem, vão encontrar lá. Podem seguir todas as mensagens que lançamos no TikTok, lá estão completas. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas dando mesmo continuidade,
em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Já imaginou isso? Este é o amor com que o Senhor Jesus Cristo nos dá, que nós venhamos a amar uns aos outros. É importante nós compreendermos esta palavra na sua profundidade, porque se nós compreendermos isso, então temos cumprido toda a lei. Tudo quanto os profetas dizem, a Bíblia diz que se cumpre no amor. Se nós amarmos a Cristo, se nós amarmos o nosso amigo, se nós amarmos ao Pai, se nós amarmos a Deus e se nós amarmos uns aos outros, se nós amarmos os irmãos, então temos um cumprimento da Escritura em nós, temos um cumprimento da palavra. Então a amizade com o Senhor, ela é selada no amor. Escuta, 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João capítulo 15. Exatamente do versículo 13 a 19. É importante os irmãos compreenderem isso. A Bíblia ela já deixa claro que, olha, se o mundo vos aborrecer, se vocês tiverem dissabores, desgostos neste mundo, por causa de mim, saibam que antes de vós, eles já aborreceram a mim. Se o mundo vos receber, antes de receber a vós, eles já receberam a mim. Se o mundo vos amar, antes de amar a vós, eles amaram a mim. Ou seja, a nossa amizade com o Senhor Jesus Cristo e o fato dele apresentar-se a nós como amigo já nos dá com que nós venhamos a sofrer e a ganhar tudo aquilo que nosso amigo ganha. Há um ditado entre os homens que dizem assim, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Muitas vezes, quando nós andamos com o Senhor Jesus Cristo como amigo, tudo aquele que é o perfume dele, tudo aquele que é a mentalidade dele, tudo aquele que é a visão dele, tudo aquele que é o conhecimento dele, ele já nos tem manifestado, ele já nos tem feito conhecer. Mas alguém vai dizer assim, mas irmão, já começou com Judas, já começou com aqueles que o ferem nas mãos, e agora o irmão até falou algo importante aqui. Está vendo aqui? Vós sereis meus amigos se fizerdes tudo quanto eu vos digo. Então a Bíblia tem o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando sobre como os seus amigos devem andar diante dele. Mas é só isso? Há algo, amado, que eu quero falar com os irmãos. Se nós formos a ler e acompanhar a história de Abraão, que está no livro de Gênesis, nós vamos compreender que Abraão era chamado amigo de Deus. É importante isso. E existem muitos homens na terra que tiveram uma grande amizade com o Rei dos Reis. Mas há algo que eu quero falar com o coração aqui. Há um amigo específico que era do Senhor Jesus Cristo que é incontornável. Lázaro. Alguém diz, tinha que ser Lázaro. Sim, aquele que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Tinha que ser Lázaro. Mas a pergunta é, por que Lázaro? Simples. Lázaro era tão amigo do Senhor Jesus Cristo, que quando o Senhor Jesus Cristo vai contar a história do rico e do Lázaro, está vendo aqui? Ele não escolhe outro. Ele não escolhe Pedro, ele não escolhe Mateus, ele não escolhe João, não escolhe outro nome para dar o Lázaro, está vendo aqui? O mendigo pobre, senão simplesmente Lázaro, que era seu amigo. Então, ele não escolhe simplesmente, não, tinha que ser Lázaro, o rico e o Lázaro, o rico e o meu amigo, o rico e aquele que me segue, o rico e aquele que anda comigo, o rico e aquele que eu amo, Lázaro. E o mesmo Lázaro, nós vamos ver no livro de João capítulo 13, uma história em que decorre sobre ele, a qual Lázaro estava morto e depois é vivificado e ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo, seu amigo. Mas há alguns pontos sobre esta passagem que nós vamos levantar aqui, e já agora convido os irmãos venham, leiam o livro de João capítulo 11, do versículo 1 em diante até o seu fim, vão compreender coisas que eu não vou lhe falar aqui, mas é para que os irmãos melhor compreendam do que nós estamos a falar. E eu vou amar muito quando depois destes áudios vieram os irmãos mandarem as mensagens, mas irmão, não é bem assim, na Bíblia não está assim, afinal por que fala desse jeito? É importante isso, que os irmãos busquem por si mesmos. A Bíblia diz, busquem o pão sem fermento. Às vezes nós damos pão com fermento, e os irmãos têm que mesmo buscar o pão sem fermento, sem aumento de nada, sem nada acrescentando, buscando na palavra como ela verdadeiramente é, para que os irmãos tenham noção verdadeira do que a palavra diz e não caiam naquilo que muitas vezes nós podemos ensinar, bom ou mal. Compreenda isso.
Livro de João, capítulo 11, a Bíblia nos fala da história de Lázaro, mas é importante primeiro compreender como Lázaro era visto no povo, entre o povo. A Bíblia diz, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, está a ver aqui? Mandaram as irmãs de Lázaro dizer para o Senhor Jesus Cristo, versículo 3, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Imagina Lázaro doente. E as irmãs do Senhor Jesus Cristo enviam pessoas só para dizer ao Senhor Jesus Cristo, olha, mestre, aquele que tu amas está doente. Até aqui, o Senhor Jesus Cristo recebe a notícia de Lázaro como quem está doente e não quem está morto. Mas a Bíblia diz que depois de receber esta mensagem, o Senhor Jesus Cristo ficou 2 dias onde ele estava. Isso significa que as pessoas que vieram, deram a notícia e ele já estava praticamente morrendo. E a Bíblia diz que ele, depois de ficar 2 dias, e de onde ele estava havia a distância de 2 dias, ou seja, 2 que são os dias que o Senhor Jesus Cristo ficou, mas 2 que são os dias que ele caminhou de onde estava até onde Lázaro vivia, tornam 4. Lázaro ficou 4 dias morto. Tanto que nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo ainda no livro de João 11, versículo 11 a dizer, assim falou e depois disse-lhes, quem? O Senhor Jesus Cristo, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então a Bíblia já diz que o Senhor Jesus Cristo informou os seus discípulos que Lázaro já está morto. Ele dorme, está vendo aqui? É importante compreender essa coisa da morte e do sono. Se Deus permitir, num outro áudio, vamos falar melhor sobre isto. É importante compreender isso. Mas vou fazer aqui um pequeno resumo. Está vendo aqui? O dormir até pode ser a morte da carne. Pode ser chamado sono, dormir. Dorme o sono dos justos. Dormiu com os seus pais. Mas há uma morte no espírito. Quando nós não somos vivos perante Deus, quando nós não andamos nos seus caminhos, quando nós não buscamos a paz, quando nós não olhamos para as coisas do céu, esta é a pior das mortes que o homem pode ter enquanto estiver na terra. Está a ver aqui? É importante nós compreendermos isso e andarmos nisso. Está a ver aqui? Para que não morramos. Ainda que dormimos, Ele nos desperta. Mas se nós morrermos, quem despertará? Está a ver aqui? Se morrer o nosso espírito, se morrer o nosso coração, se nós nos entregarmos às trevas, e ainda que comamos, andemos na terra, planejamos, parecemos que vivemos, todavia andarmos mortos, todavia não tivermos as chamas de Cristo em nós, não termos o Espírito de vida em nós, que paz haverá disso? Está a ver aqui? Oh! Amados, mesmo para reforçar esta parte da amizade com o Senhor Jesus Cristo, ainda no João capítulo 11, venham, leiam, amados, há muita coisa que estamos a saltar aqui, mas o versículo 33 ele diz algo muito importante, diz assim, Jesus, pois, quando a viu chorar, viu quem? A Maria, quando viu Maria, Marta e Maria, irmãos de João, ele viu Maria chorar. A Bíblia diz, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Escuta, o Senhor Jesus Cristo ama os seus amigos. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Lázaro, seu amigo, se ia ser ressuscitado. Não importa se o Senhor Jesus Cristo levasse mais tempo, com 4 dias. Ele ia ressuscitar Lázaro, porque havia uma amizade mútua entre os dois. Agora, é importante compreender o gesto que ele faz aos seus outros amigos. Ele se compadece com Maria. Ele se compadece com Lázaro. Ele se compadece com Marta. Ele chora. Já imaginou a amizade que o irmão ou a irmã ganha com Cristo? Ele sente pela tua dor. Ele sente pelo que está no íntimo do teu coração. Ele sabendo que tem autoridade e poder para mudar o teu dia. Ele sabe que Ele é a estrela da manhã. Ele sabe que Ele é quem vai trazer luz. Ele é quem vai trazer luz diante das tuas trevas. Ele sabe que a mudança na tua vida está diante das suas mãos. Mas Ele sente pelo que estás passando. Ele é quem te conforta. Ele é quem te consola. Ele é quem chora as tuas dores junto contigo. A Bíblia diz que ele chorou, aquele que é dos céus, aquele que não nasceu normalmente como eu e o irmão, aquele que nasceu somente de mulher, aquele que nasceu do Espírito. Ele chora, ele toma para si a dor dos homens, chora.
Irmão, irmã, compreenda na profundidade isto e se apega como o Senhor Jesus Cristo vem a nós quando se apresenta como amigo. Ele sente tudo quanto o irmão sente. A Bíblia chega a dizer, olha, ele veio em forma humana para compreender melhor o que diz respeito à carne. Não que a salvação não podia ser dita por uma palavra. Ele é Deus. Mas ele veio sentir afinal o que os homens sentem. E por que não buscam esta salvação do céu? Então ele chorou. Sentiu na carne. Sentiu nos olhos. Sentiu no íntimo do seu coração. E a Bíblia depois nos leva para este lugar maravilhoso, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo chegou, pediu com que se removesse a pedra. Ele orou, está vendo aqui? E ele fala, ele brada, ele grita esta palavra. Livro de João, capítulo 11, versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, meu amigo, meu amado, vem para fora. Quando o Senhor Jesus Cristo te ama, quando tu fazes amizade eterna com Ele, quando tu dás ouvidos a Ele, quando tudo em ti move-se se apegar a Ele, quando Cristo é a tua cabeça, quando Ele é a tua luz, quando mais ninguém pode se apoderar da amizade entre tu e Ele, quando mais ninguém pode remover Ele do teu coração, quando a tua amizade com Ele é firmada, então fica a saber que tens aqui um amigo eterno, alguém que por mais que o irmão mora, por mais que o irmão venha a estar no seu último, por mais que o irmão ou a irmã estejam a passar as últimas coisas, ele provou em Lázaro que a amizade dele é eterna, que a amizade dele é sem entendimento da carne, que a amizade dele não é para explicar com boca de homem, que a amizade dele leva um selo do galardão do céu, que a amizade com o céu é a melhor coisa que o irmão, que a irmã pode fazer. Quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta a nós como amigo, há milagres, há poder, há algo inimaginável que vai acontecer na tua vida, que vai acontecer. Escuta, não sou eu que estou a falar estas coisas. Elas já estão na Bíblia. Que os irmãos venham, leiam por si mesmos. João capítulo 15, João capítulo 11 e, ademais, outras passagens bíblicas que também aqui falamos. Venham, leiam e compreendam estas coisas na profundidade. Não me permitam sair deste lugar, amados irmãos, sem levantar aqui uma oração. Está a ver aqui? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu oro por todo aquele irmão, por toda aquela irmã que chegou até aqui. Para aqueles irmãos que não puderam chegar até aqui, mas eles ouviram a Tua palavra, glória ao Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, manifeste na vida dos Teus amigos a Tua vontade. Manifesta o Teu querer sobre aqueles que buscam a Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro para que todos aqueles que se aproximam de Ti, Senhor, não sejam envergonhados em sua caminhada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro para que todos aqueles que forem fazer votos de contigo andar neste dia como amigos a qual o Senhor se apresenta a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, venham a conhecer a Tua palavra, venham a conhecer a Tua vontade, venham conhecer os Teus desejos, venham andar contigo, venham despertar em seus corações o querer ter intimidade com o seu amigo do céu. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, venha manifestar essa glória nesta geração, venha ser amigo desta geração. Escuta, para aquele irmão, para aquela irmã que ouviu a palavra até agora e diz, eu quero entregar a minha vida a este amigo. Eu quero que este amigo venha consolar-me como fez, oh glória, com Marta, como fez com Maria, como fez em Lázaro, como ele bem disse, se vós fordes meus amigos, oh glória, escuta, oh, quero falar com alguém aqui, ore comigo esta palavra. Pai, verdadeiramente ouvi Tua palavra, eu não compreendi este evangelho. Não sabia que uma das formas em que Cristo se apresenta a mim é como amigo. E Ele quer ser amigo do meu coração. Senhor, seja meu Deus e eu Teu Filho. Eu aceito com meu coração o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. E além dele, nenhum outro. Hoje e sempre, escuta. Oh, glória. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus venha manifestar o seu poder na tua casa. Toda aquela enfermidade que parecia difícil, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja removida. Todos aqueles que estão com dores, toda
toda a obra dos principados, toda a obra das potestades do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, seja removida da tua casa todo espírito mau, espíritos demoníacos, espíritos que criam dissensão, em nome do Senhor Jesus Cristo seja removido, que a cura do alto, a mão do Senhor seja sobre a tua enfermidade, haja cura, a fé, onde a fé, tudo é possível para aquele que crê, hoje e sempre. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, sigam-nos, vamos buscar a Deus juntos, vamos andar juntos nesta caminhada. Assim comigo, assim também como todos os outros irmãos que todos os dias vêm derramando o seu tempo para que os irmãos compreendam e alcancem as coisas dos céus. Lembra-se, um pouco de amor é tudo quanto a terra precisa. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, aleluia, amém. Oh, glória.